Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradeço também o convite que me fizeram. É sempre uma honra de participar nestes webinários e nas formações para que sou convidado. Hoje vamos, portanto, falar sobre a temática do regime jurídico da formação profissional obrigatória por parte dos empregadores em relação aos trabalhadores. E o que vamos ver é o regime jurídico básico, porque não sei se têm noção ou se já têm alguma informação mínima sobre esta temática. Existe um conjunto de normas avulsas sobre esta parte da obrigação de proporcionar formação profissional aos trabalhadores sobre determinadas áreas, mas aquilo que nós vamos ver essencialmente hoje é o regime jurídico básico, que é o quadro legal nesta matéria, ou seja, o pilar da formação profissional obrigatória e que está prevista no Código do Trabalho. Vamos ver aqui uma apresentação em PowerPoint que eu gostaria de vos apresentar e se vocês puderem ir acompanhando com a leitura. No final da minha apresentação, vocês podem ir tomando notas durante a apresentação e no final da minha apresentação podem formular as questões que acharem pertinentes e eu tentarei esclarecer naquilo que puder e souber. Muito bem. Os objetivos deste webinário são, acima de tudo, dar a conhecer regras legais associadas à formação profissional obrigatória, nomeadamente o dever e o direito à formação profissional, o processo de desenvolvimento da implementação dessa formação profissional e depois as condições de fiscalização e entidade fiscalizadora do cumprimento ou não da proporção dessa formação e quais as consequências para quem não cumpre as obrigações, quer por parte do empregador, quer por parte do trabalhador. Todos sabem, ou pelo menos devem ter já esta noção, que a formação profissional ou a obrigação do empregador proporcionar formação profissional aos seus colaboradores é das obrigações principais num contrato de trabalho. Este regime está expressamente previsto nos artigos 130 ao artigo 134 do Código do Trabalho. São apenas 4 artigos, mas, como vos disse já no início, existe depois um conjunto vasto de normas avulsas em vários diplomas e também neste próprio Código do Trabalho que falam sobre a formação profissional. E depois existe também regulamentação específica criada pelos destinatários das normas, que são as associações de empregadores e as associações representativas dos trabalhadores, que são os sindicatos ou associações sindicais, em que lhes é permitido por lei criarem eles próprios regulamentos que têm a força de lei e que são vulgarmente designados por contratos coletivos de trabalho. Esses contratos coletivos de trabalho são uma das modalidades dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e que prevêem sempre condições mais favoráveis e específicas para um determinado setor de atividade. Por exemplo, o setor do calçado ou da indústria da panificação ou da construção civil, etc. Portanto, cada um destes setores de atividade tem organizações profissionais, quer de empregadores, quer dos trabalhadores, que se reúnem para criar regulamentação específica nesta área, nesse setor de atividade, e que depois é aprovado pelo Ministério competente, que é o Ministério do Trabalho. E vocês podem ter acesso a esses, por exemplo, contratos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, no Boletim do Trabalho e Emprego, que está hoje felizmente acessível e de forma gratuita numa página eletrónica, precisamente do Boletim do Trabalho e Emprego. E como eu vos dizia, estes diplomas, estas regulamentações também prevêem normas específicas, regulamentação específica em relação à temática da formação profissional obrigatória. De modo que o que nós vamos analisar aqui hoje é apenas o que está previsto no Código do Trabalho. Ora, não é difícil compreender que a formação profissional tem como objetivo principal, ou o legislador, quando decidiu criar esta obrigação para os empregadores, teve como objetivo principal assegurar a formação contínua dos trabalhadores. Mas, para além dessa obrigação principal, que é a que se destaca, existem outros objetivos, que estão aqui elencados, nomeadamente
proporcionar qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho e que não tenha essa qualificação ainda para ingressar no mercado de trabalho. Tem como objetivo também promover a qualificação ou reconversão profissional de trabalhador em risco de desemprego ou de trabalhadores com uma deficiência ou incapacidade resultante de um acidente de trabalho e ainda promover a integração socioprofissional de trabalhadores inseridos em grupos particularmente desfavorecidos ou com dificuldades de inserção. Hoje em dia existe um conjunto vasto de instrumentos legais, quer com apoios do Estado e da União Europeia, que financiam uma parte ou a totalidade desses instrumentos para proporcionar formação profissional ou da dupla certificação escolar e profissional, de modo a integrar essa categoria ou o grupo de trabalhadores socioprofissionalmente desfavorecidos. Portanto, em geral, são estes os objetivos da formação profissional obrigatória. Entramos já então na temática dos deveres gerais do empregador na formação contínua. Portanto, vamos a partir de agora falar só de formação contínua e a obrigação, uma das obrigações dos empregadores nesta área é contribuir para melhorar a empregabilidade do trabalhador e, por via disso, aumentar a produtividade e a competitividade da própria empresa, do próprio empregador, assegurar a cada trabalhador um direito individual à formação através de um número mínimo anual de horas de formação, que penso que já toda a gente sabe que são 35 horas, em regra geral, vamos ver que existem algumas especificidades. A obrigação de elaborar planos de formação anuais ou plurianuais e dá-los a conhecer aos seus próprios trabalhadores, destinatários dos mesmos, e aos representantes desses mesmos trabalhadores. E, por fim, reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador. O trabalhador que tenha um contrato de trabalho sem termo, aquela designação comum de contrato por tempo indeterminado ou contrato sem termo, os trabalhadores com este tipo de contratos têm em cada ano direito a um número mínimo de 35 horas de formação contínua. Os trabalhadores abrangidos com ou vinculados com um contrato a termo, seja a termo certo, seja a termo incerto, têm direito a um número mínimo de horas de formação proporcional à duração do vínculo. O que é que isto significa? Se nós, num ano, num contrato de trabalho normal, um trabalhador que seja efetivo na empresa, tem direito, em 12 meses, a 35 horas de formação, um trabalhador que esteja vinculado com um contrato a termo, por exemplo, só de 6 meses, proporcionalmente terá direito a um número mínimo de horas de formação de metade de 35, são 17 horas e meia. Depois, uma outra especificidade diz respeito aos trabalhadores das empresas temporárias, os trabalhadores temporários. As empresas de trabalho temporário são aquelas empresas que só têm mão de obra e que disponibilizam essa mão de obra a outros empregadores. E, portanto, esses empregadores, essas empresas de trabalho temporário, têm que proporcionar um número mínimo de 8 horas de formação profissional aos seus trabalhadores temporários cujo contrato dure ou tenha uma duração superior a 3 meses. Ou então calculamos proporcionalmente consoante os contratos durem até um ano, porque a regra é um ano, 35 horas. Para efeitos da formação profissional, são considerados horas de formação as horas de formação das tais 35 horas, as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de avaliação dos trabalhadores que beneficiem ou estejam abrangidos pelo Estatuto do Trabalhador Estudante. Porque se estiverem a frequentar uma modalidade de ensino e não estiverem abrangidos pelo Estatuto do Trabalhador Estudante, isso já não pode ser considerado como horas de formação. Bem como as ausências verificadas no âmbito do processo do RVCC, que é o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Portanto, essas horas são consideradas para efeitos de formação profissional das 35 horas anuais. O empregador
diz-nos o artigo 131, número 5 do Código do Trabalho, diz que o empregador deve assegurar em cada ano uma formação contínua a pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa. Ora, isto para muitos pode parecer um contrassenso, porque eu disse há bocadinho que todos os trabalhadores por ano têm, no mínimo, direito a 35 horas de formação. Mas a lei, no mesmo artigo, prevê a faculdade atribuída aos empregadores de abranger em cada ano apenas, no mínimo, 10% dos trabalhadores num curso de formação profissional. E os que ficarem de fora, o que é que acontece? Vamos ver já de seguida que os trabalhadores que fiquem de fora destes 10% acumulam nas horas para os anos seguintes. Vamos ver já as especificidades. Diz aqui, nesta apresentação, na linha B, que o empregador pode antecipar até 2 anos ou então diferir, ou pode também diferir por 2 anos a formação profissional das 35 horas. Antecipar em 2 anos significa, imaginem, um trabalhador que é, ou que foi admitido no dia 1 de janeiro de 2013, nesse ano, se o empregador lhe proporcionou 70 horas de formação profissional, hoje estamos em 2015 e, portanto, ele antecipou em 2 anos a formação profissional que obrigatoriamente tinha que dar em 2 anos. Não sei se me fiz entender. No caso de frequência do processo de RVCC ou de formação que confiram uma dupla certificação, portanto, a certificação escolar e profissional, a antecipação pode ir até aos 5 anos. Essas 35 horas de formação anuais que são obrigatórias para qualquer empregador proporcionar aos seus trabalhadores, se não forem proporcionadas, o que é que acontece? Vimos que, pelo menos por ano, o empregador, no mínimo, tem que assegurar a um universo de 10% do seu quadro de pessoal. Os que ficarem de fora, se nunca receberem a formação profissional, o que é que lhes acontece? Se não forem assegurados pelo empregador até ao termo dos 2 anos, que podem ser antecipados, e até ao termo desses 2 anos posteriores ao vencimento, transformam-se num crédito de horas. Ou seja, o trabalhador nunca perde o direito às horas da formação não proporcionadas, simplesmente vão-se acumulando e transformam-se num crédito de horas que o trabalhador pode exigir a frequência num curso de formação à sua escolha e num período anual também escolhido por sua própria iniciativa. E o empregador não se pode recusar, não pode negar este direito do trabalhador. Portanto, o trabalhador que nunca recebeu formação profissional, ao fim de 2 anos, acumulou 70 horas de formação profissional. Se mesmo assim o empregador continuar a não proporcionar essa formação, o trabalhador, por sua iniciativa, comunica ao empregador que vai frequentar uma determinada formação, seja 35 ou da totalidade das 70 horas em falta, simplesmente tem que o avisar com 10 dias de antecedência em relação ao início da frequência dessa formação. E, obviamente, que isso tem que ser pago pelo empregador e o período ou horário em que este trabalhador frequenta a formação conta como tempo efetivo de serviço. Não pode ser fora do horário normal de trabalho, porque aí o empregador estaria a beneficiar de uma forma muito injusta se nunca proporcionasse essa formação aos seus trabalhadores. Este crédito de horas para formação que não seja utilizado pelo trabalhador cessa passados 3 anos sobre a sua constituição. E no caso de o contrato de trabalho cessar por qualquer motivo, mesmo que seja por despedimento com justa causa, o trabalhador tem sempre direito a receber a retribuição correspondente ao número das horas de formação anual que nunca lhe foi proporcionado. Imagine um trabalhador que durante 3 anos nunca recebeu formação profissional, acumulou 35 vezes 3 e se terminar o seu contrato sem nunca ter beneficiado de formação profissional ou frequentado qualquer curso, pode exigir essas horas de formação em falta em dinheiro. Portanto, basta calcular em função do seu vencimento base mensal
e acha o valor da retribuição horária, multiplica pelas horas de formação em falta e exige ao seu empregador que lhes pague. Se o empregador mesmo assim se recusar a pagar, só lhe resta uma alternativa, é fazer queixa à ACT e ir para tribunal. Para além dos créditos adquiridos pelo trabalhador, se o empregador não proporcionar as tais 35 horas anuais e a pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa, o empregador comete uma contraordenação grave e fica sujeito ao pagamento de coimas. Essas coimas variam consoante o volume de negócios e, portanto, serão tanto mais elevadas quanto maior for o volume de negócios do empregador. Sendo certo que a lei estabelece sempre um mínimo e um máximo e o valor ou a margem que tem para fixar o valor da coima é determinada em função não só do volume de negócios, mas também do grau de culpa e se foi cometida infração com negligência ou dolo. A negligência, toda a gente sabe, significa a omissão dos deveres de cuidado. Se a infração é cometida com dolo, significa que o empregador infringiu a lei com intenção de infringir essa mesma lei, ou essa norma jurídica. Quanto à formação contínua, as entidades que podem proporcionar essa formação. Há pelo menos numa parte sobre esta matéria que não é muito clara e a própria Autoridade para as Condições de Trabalho já estabeleceu uma orientação e é aquela que eu vos vou aqui indicar. Portanto, a formação profissional contínua pode ser desenvolvida pelo próprio empregador ou então por uma entidade que seja certificada pela DGERT para esse efeito, ou então através de um estabelecimento de ensino que seja reconhecido pelo Ministério competente. Se estivermos perante um meio de trabalho temporário, portanto é o próprio empregador que deve assegurar a formação profissional do trabalhador temporário, sempre que a duração do contrato, incluindo renovações ou a soma dos contratos de trabalho temporários sucessivos no ano civil, seja superior a 3 meses. Porque se teve uma duração inferior a 3 meses, o empregador do trabalho temporário ou a empresa de trabalho temporário já não tem a obrigação de proporcionar formação profissional aos seus trabalhadores temporários. Ok? Mas para vocês perceberem, o próprio empregador pode dar formação profissional. E em que condições? Vamos ver então como é que o próprio empregador poderá cumprir esta obrigação legal. Esta formação contínua assumida pelo próprio empregador poderá ser ministrada por ele próprio, se for um empregador em nome individual, ou através de um trabalhador seu da empresa, ou então contratando um formador externo, mas em qualquer caso, em qualquer um destes 3 casos, desde que qualquer uma destas pessoas ou entidades tenha conhecimentos técnicos e pedagógicos na área para que se propõe dar tal formação. Ora, por exemplo, se um empregador pretende dar formação num curso básico de informática e põe a dar essa formação um trabalhador que é um operário da construção civil sem qualquer formação na área das novas tecnologias e sem formação pedagógica para poder proporcionar formação, obviamente que isso não é formação certificada e que cumpra os requisitos aqui previstos no Código do Trabalho. E, portanto, foi formação, ou pode ter ser dada formação, mas para efeitos do cômputo das 35 horas anuais obrigatórias no Código do Trabalho, não são válidas. Portanto, essas 35 horas proporcionadas pelo empregador só serão reconhecidas desde que o formador tenha conhecimentos técnicos e pedagógicos na área que se propõe dar tal formação. Em relação ao local onde deve ser ministrada essa formação desenvolvida pelo próprio empregador aos seus trabalhadores, a lei é omissa, mas a Autoridade para as Condições de Trabalho, na orientação que já estabeleceu e que vocês podem consultar na própria página eletrónica, diz que a mesma deve ser ministrada em local e com os métodos pedagógicos que melhor cumpram os fins pretendidos pela mesma. Obviamente que isto é uma enunciação genérica que é subjetiva e dá margem para muitas interpretações. Portanto,
nós só podemos aferir verdadeiramente o que é considerado um método pedagógico, um método pedagógico que cumpra os fins pretendidos pela mesma, caso a caso. Portanto, de forma genérica, conforme ela é enunciada, não conseguimos avaliar ou exemplificar. Esta formação profissional das tais 35 horas obrigatórias por ano e que sejam desenvolvidas pelo próprio empregador, para além de ter que ter as competências técnicas que falámos há bocadinho, tem que dar lugar sempre à emissão dos certificados do modelo oficial obrigatório e ao consequente registro na caderneta individual de competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e que vocês podem consultar no site que está aí indicado. E o modelo do certificado é emitido também através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. A própria Zona Verde tem disponibilizado um curso quanto à forma como se pode trabalhar com esta plataforma, que tem a designação de SIGO, é o Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa, e na área criada especificamente para o registro das ações de formação não inseridas, portanto, formação não inseridas no Catálogo Nacional das Qualificações. Para este efeito, então, o empregador deverá aceder ao site que está aqui também indicado. Portanto, mesmo, para resumir, mesmo que seja o próprio empregador a proporcionar esta formação, só pode fazê-lo com formadores, ou ele próprio, ou trabalhadores seus, que tenham as competências pedagógicas e conhecimentos técnicos para esse efeito, e depois dá lugar à emissão de um certificado do modelo oficial que posteriormente tem que ser registado na plataforma SIGO. Okay? Quanto ao conteúdo da formação contínua, a área da formação que o empregador deve, por norma, planificar. Vimos há bocadinho que uma das obrigações principais dos empregadores nesta temática das 35 horas anuais obrigatórias deve elaborar anualmente um plano ou de forma plurianual em relação à formação e escolher cursos de formação tendencialmente coincidentes com a área das profissões dos seus colaboradores. Não faz muito sentido dar, por exemplo, um curso de novas tecnologias ou um curso de informática básica, por exemplo, a um empregado de limpeza, porque provavelmente jamais nessa profissão vai utilizar um programa informático. Isto só para perceberem esta obrigação ou esta indicação que a lei estabelece, que a área de formação ou o conteúdo da formação que o empregador terá que desenvolver deve ser determinada ou por acordo com o trabalhador em causa, ou então, não havendo acordo com o trabalhador, é escolhido pelo empregador, mas na falta de acordo, a escolha do empregador deve estar relacionada com a atividade prestada pelo trabalhador visado, ou então respeitar a tecnologias de informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho, ou língua estrangeira, e dentro dessas áreas aí o trabalhador também terá que dar o seu assentimento. Um exemplo muito prático nesta temática é aquele que está previsto no artigo 120 da Lei 102 de 2009, que é a lei que prevê o regime jurídico, a promoção da segurança e saúde no trabalho, que estabelece como uma das obrigações principais para os empregadores o de dar formação adequada aos seus trabalhadores no domínio da segurança e saúde no trabalho. E para que, portanto, isto será uma formação, em princípio, autónoma destas 35 horas anuais. Mas é possível contabilizar as horas de formação nesta temática da higiene, segurança e saúde no trabalho, que é das obrigações principais dos empregadores. Dizia eu que é possível enquadrar essas horas dessa temática nas 35 horas de formação contínua previstas no Código de Trabalho, que é o que estamos a analisar, desde que sejam observados os requisitos que eu acabei de vos indicar, que é a entidade que vai dar a formação
tem que emitir o certificado de modelo oficial e depois registar essa formação na caderneta individual de competências, na plataforma SIG. Acho que, para já, não há dificuldade de compreensão. Se o empregador tem obrigações nesta área da formação profissional, o próprio trabalhador também tem a obrigação de participar, diz a lei, de modo diligente em ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador. Porque se o empregador quer cumprir esta obrigação que está prevista no Código de Trabalho de proporcionar 35 horas anuais de formação e os trabalhadores se recusam, acham que é razoável que esses trabalhadores sejam castigados, porque no mínimo estão a desobedecer a uma ordem. Ora, o que a lei diz é que os trabalhadores devem participar de um modo diligente em ações de formação profissional que sejam proporcionadas pelo empregador. E o trabalhador que seja selecionado pelo empregador para frequentar uma determinada formação encontra-se obrigado às deslocações inerentes ou indispensáveis à frequência dessa mesma formação proporcionada pelo seu empregador. Se recusar, está a cometer uma infração disciplinar, portanto, comete uma desobediência e será sujeito, se o empregador assim o entender, será sujeito a um processo disciplinar e consequente aplicação de uma sanção ou de uma pena disciplinar, que pode ir desde a repreensão até à justa causa, consoante a gravidade e a culpa do trabalhador. A formação contínua proporcionada pelo empregador não tem necessariamente que ser organizada e que seja ou que decorra durante o período normal de trabalho. Pode o empregador obrigar os trabalhadores a frequentar uma formação fora do seu horário normal de trabalho. Se isso acontecer, diz a lei no Código de Trabalho, portanto, é o que estamos a analisar, no artigo 226, que não se compreende na noção de trabalho suplementar, ou seja, horas extras, a formação profissional realizada fora do horário normal de trabalho e desde que não exceda 2 horas diárias. Isto significa que, imaginem um trabalhador que cessa o seu período normal de trabalho às 18 horas da tarde e o empregador organiza-lhe uma formação para frequentar todos os dias e durante 2 horas por dia, entre as 19 e as 21. Portanto, como todos os dias só vai frequentar 2 horas de formação, isso não é considerado trabalho suplementar. Obviamente que o empregador tem que lhe pagar essas 2 horas de trabalho por estar a frequentar a formação fora do horário de trabalho, o horário normal de trabalho. Se frequentar mais do que 2 horas de formação por dia, tudo que for além das 2 horas já é considerado trabalho extraordinário e o empregador fica obrigado a pagar essas horas com um acréscimo remuneratório que está expressamente previsto na lei. Na primeira hora extraordinária são mais 25% da sua remuneração normal. E na segunda hora extra e seguintes são mais 37,5%. Se for, isto em dias normais, porque se for, por exemplo, em dia de descanso semanal obrigatório ou em dia de feriado, a formação profissional frequentada nesses dias é acrescida com uma remuneração de mais de 50%. Ok? Portanto, era isto o que eu tinha para vos dizer em termos de regime do quadro legal básico sobre a formação profissional. Acrescentar só que existe uma obrigação também importante e que é anual, que é a entrega do relatório único com um anexo onde se menciona a formação profissional que foi proporcionada aos trabalhadores e que, infelizmente, poucas empresas cumprem essa obrigação, mas também, infelizmente, não se vê que haja consequências por parte da entidade com competência para fiscalizar essas condições, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho. E dizia que as empresas, mesmo enviando o relatório único, onde não mencionam qualquer formação, não conheço nenhuma empresa que tenha sido sancionada pela ACT pelo simples facto de ter denunciado essa mesma situação e sofrido qualquer consequência. Para já é tudo.